Vamos lá, estamos falando aqui de um vídeo de react. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é... Cara, você vai precisar ver esse vídeo. Se você quer falar sobre o trabalho de Fernando Diniz, se você quer conversar sobre tática, sobre técnica, sobre o futebol, o dinizismo, é importante que você veja esse vídeo. É isso. Estamos falando da coletiva do Fernando Diniz deu após o seu primeiro título, onde ele poderia esbravejar e falar vocês da imprensa que não acreditavam em mim, etc. Mas não, a imprensa foi lá pro CT, a gente foi para poder fazer pergunta, enfim, fizemos várias perguntas, e o Diniz estava a fim de falar, e estava a fim de falar sobre o modelo dele de futebol. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, dar essa moral aí pra gente, e eu vou abrir falando, inicialmente, na verdade eu não vou abrir, né, eu vou colocar a primeira resposta aqui do Fernando Diniz, com ele falando sobre nó tático. A gente pode abrir por esse tema. A resposta é longa, eu vou deixar ela correr bastante. Nó tático do Vitor Pereira. Vamos ouvir a pergunta. É importante contextualizar que a pergunta é feita por um repórter que não tem nada contra ele, nem nada, mas assim, ele foi o repórter que fez a pergunta pro Fernando Diniz sobre questão física e ficou debatendo um tempo com o Diniz. Então o Diniz já lembrava dele, né? Vamos lá. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, na Alternados na Jogada, parabéns mais uma vez. E eu acho que agora é o momento, né, de você responder um pouco melhor, um pouco mais sobre essa questão do duelo tático seu contra o Vitor Pereira nessa final, dos dois jogos, porque no primeiro jogo a imprensa repercutiu que o Vitor Pereira conseguiu te anular, conseguiu te dar um nó tático. Ontem, exatamente o contrário, né? O Fluminense atropelou o Flamengo. Mas assim, a gente sabe que não é só resultado, você acabou de dizer isso. Então, a minha grande pergunta para você é sobre possíveis opções suas. Por exemplo, o Felipe Melo, foi muito contestada a opção pelo Felipe Melo pela torcida. A torcida, em todas as redes sociais, contestando bastante, preferia o Vitor Mendes, e acabou dando certo, mas o Flamengo não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, queria... Repara na carinha quando ele fala que o Flamengo não soube explorar. Por exemplo, o Felipe Melo, foi muito contestada a opção pelo Felipe Melo pela torcida. A torcida, em todas as redes sociais, contestando bastante. Tem um ponto que eu tenho que reforçar isso aqui antes. Vou deixar passar. Preferia o Vitor Mendes, e acabou dando certo, mas o Flamengo não soube explorar aquele lado esquerdo da defesa do Fluminense. Tipo, o Flamengo não soube explorar. O Diniz, antes da coletiva, ele tinha pedido um papel e uma caneta. Aí, enfim, foram lá arrumar e tal. Ele falou, não precisa não, tava demorando, mas depois colocaram lá. Ele pediu o papel e a caneta, vocês vão entender por quê no final da coletiva. Mas essa pergunta, enfim, longa, né? Vocês falam das minhas perguntas longas, mas enfim, pergunta mais longa. É basicamente sobre Felipe Melo, mas vou deixar correr porque o Diniz vai falar bastante também. Fluminense com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, queria que você respondesse isso. E sobre outra questão também. Tem outro trecho eu vou cortar, que é a seleção brasileira. Ele começa respondendo sobre a seleção brasileira, a gente vai direto para então, assim, a imprensa falou que o Vitor Pereira deu nó tático, né? A imprensa. Então, aqui eu acho que as pessoas vocês são parte da imprensa, não só a imprensa, então, imprensa aqui, né? Ou vocês estão fora do nó tático. Aí eu falo assim, mas por que foi nó tático? Aonde que teve nó tático? Montou uma estratégia, o Flamengo fez 2 gols, a gente teve chance de fazer gol. Uma arbitragem horrorosa, primeiro jogo, horrorosa, só deu tudo pro Flamengo. Ontem teve uma arbitragem isenta, boa parte do jogo. O lance do Pedro foi um lance muito similar ao do Samuel Xavier. Não estou reclamando que o Pedro não foi expulso, não. Estou reclamando da expulsão do Samuel e da não expulsão do Léo Pereira. Em inúmeros lances, a arbitragem favoreceu o Flamengo. Naquele jogo, estou falando que ganhou agora. E quando a gente ganhou de 2-1, também foi uma arbitragem muito ruim, muito parcial, que a gente ganhou a Taça Guanabara. Então, quando você fala do nó tático 2-0, fala porque ganhou de 2-0. A mesma coisa que eu falei aqui, a gente não discute o que aconteceu no jogo. No jogo de 2-0, onde teve nó tático, por que teve nó tático. O jogo aconteceu no primeiro tempo, segundo a análise de vocês, da maioria de vocês, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo.
Então, assim, as ideias táticas do treinador para a semana, você reconhece muito mais quando começa o jogo no primeiro tempo, não é no segundo tempo. O cara tentou aplicar a ideia, então, assim, da onde vem? Então, a gente fica reproduzindo. Para você ter feito essa pergunta, talvez você ache algum fundo de verdade. Então, E aí é importante falar. É porque que eu sempre tomo cuidado com isso. A imprensa repercutiu. Os jornalistas... Cara, peraí. Repercutiram. Você concorda? Você discorda? Porque assim, a imprensa repercutiu. Não, todo mundo repercutiu. Felipe Melo, Vitor Mendes, era isso. Agora, o nó tático... nó tático é uma daquelas palavras que me irrita um pouco. Qualquer treinador que ganha o outro num jogo de bons treinadores é nó tático. E, cara, nó tático pressupõe uma estratégia que é atraído para uma forma de jogar e você, e executa. É quase que isso, né? E não, foram duas estratégias, as duas tiveram chance de fazer o gol, as duas tiveram chance de vencer e a do Flamengo venceu. John Arias saiu cara a cara, com 10 minutos de jogo, no primeiro jogo. talvez você até concorde com o nó tático. Para você, que você falou da imprensa e você acha que faz parte da imprensa. Então, esse tipo de discussão que eu falei, da onde que tira o nó tático? E quem tira? E como que você se reproduz com uma facilidade que passou já e se reproduz? Então, a gente fica discutindo resultado. Eu não vi nó tático. Eu achei que o Flamengo foi bem taticamente. Eu acho que até foi melhor taticamente do que a gente. Mas não teve nó. Teve nó tático. E ontem não é questão, teve uma questão tática do jogo, mas o jogo é muito mais que a questão tática. Questão anímica que determina o resultado do jogo a maior parte do tempo, como qualquer atividade humana, é a questão da relacional, a questão da gente ter imposição, da gente se ajudar. Disposição, muita solidariedade corrige erros táticos. Falta de disposição, não tem tática que resolva. Então, assim, começa por aí. Quando você fala assim das críticas em relação ao Felipe Melo, aí você falou, a sua pergunta foi assim. Agora a gente entra num modo Diniz muito pistola. E vamos lá, tá? Vocês sabem, a minha opinião tá gravada. Eu era a favor da escalação do Vitor Mendes, isso é fato. Mas entenda o que o Diniz vai falar agora. Felipe Melo, o Flamengo que não soube explorar. Que você quer achar, talvez seja você e os críticos do Felipe Melo, que o problema não foi que o Felipe Melo é bom, não. E ele jogou muito bem. Mas muito bem. A gente quer achar, porque assim, quer achar um jeito de meio que ferrar o cara. Não consegue reconhecer que ele jogou bem. O cara jogou bem. Jogou bem. Fala assim, o cara jogou bem. Quando tem que ser criticado, tem que ser criticado. Tem que falar assim, o Felipe Melo jogou bem. E o Flamengo tentou lá, não é que ele não soube explorar. E todo mundo sabia que podia ser por ali. E tava o Marcelo e o Felipe Melo. O que o Flamengo produziu lá do lado deles? Então por que assim? Foi porque o Flamengo não conseguiu ou porque os caras jogaram muito bem? Você acha que eu estou aqui e não estou vendo o Felipe Melo treinar? E eu sou incapaz de ver que o Felipe Melo não tem condição e boto, porque para ferrar o Fluminense, para me ferrar, para ferrar o próprio Felipe Melo. Essa frase do Diniz é a frase que, por várias vezes, as pessoas... E é por isso que eu falei, você tem que assistir essa coletiva do Diniz, você tem que assistir essa entrevista do Diniz. Porque, cara, realmente, eu não entendo pra onde pipoca. A pessoa tem, sei lá, tem um milho na cabeça. Talvez não. O Diniz tá escalando, isso é pra manter o vestiário bem. Que merda de vestiário que vai ter com a perda do título? Se ele acha que não. Esse daqui joga melhor, mais alto, mais forte. Mas eu vou escalar esse daqui pra, ficar de boa com o vestiário. O vestiário vai ser uma merda depois de perder o título. O Diniz escalou o Felipe Melo porque ele achava que o Felipe Melo era mais interessante. E beleza, eu posso discordar dele. Como eu falei, acho que o Vitor Mendes teve poucas chances. Ele vai falar em um outro momento aí. A gente não vê treino, a gente não sabe. E, às vezes a crítica, ela até faz algum sentido, mas ele tem mais informação que a gente. Só que é uma discussão tão vazia que chega a incomodar, pô, às vezes. Gente, isso não existe. Um jogo desse como o do Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? O Felipe Melo é um cara que tem quase 40 anos. Você vê o cara treina. Como ele se cuida e como ele melhorou do ano passado para cá. E o Felipe Melo de hoje talvez seja o melhor Felipe Melo que chegou desde quando ele chegou no Fluminense. Se você ver a atuação do Felipe Melo, pega aí do começo quando ele chegou, se ele fez alguma partida melhor do que ele fez ontem. E aí tem um ponto sobre o Felipe Melo, a partida contra o Flamengo, etc. Tem um ponto. O Flamengo, mas o Flamengo explorou com o Matheus França no segundo tempo uma jogada. Sim,
E era uma jogada boa do Flamengo. Se eu botasse o Ronaldinho Gaúcho de 2005 contra o melhor esquema tático, o Ronaldinho Gaúcho ia destruir. E pronto. Não que o Matheus França seja o Ronaldinho Gaúcho, mas vocês entenderam. E o meu ponto é o seguinte. O Felipe Melo se provou pra mim, pro Diniz isso já tinha acontecido. Se provou pra mim contra o Flamengo e até contra o Sporting Cristal, porque eu também falo isso acho que no pré-jogo eu chego a falar, que o Felipe Melo faz uma boa partida se a gente tirar o erro no gol. O Diniz vai falar já sobre o erro no gol, que ele não considera que foi erro, ele considera que foi falta, eu não acho que foi falta, então eu considero um erro. Mas ele faz uma boa partida, o Felipe Melo se provou que ele pode ser útil em determinados momentos da temporada, como foi nessa final. Não acho que o Felipe Melo deva ser titular, deva ser normalizado, ser plenamente titular no Fluminense. Não acho que seja o caminho. Acho que ele tem problemas, justamente pela idade, pelo físico, que podem ser mais explorados pelos adversários, vão facilitar. Os problemas dele saltam mais do que as vantagens que ele entrega. Mas para jogos específicos tem o seu valor até o final do ano. E lá no jogo teve o erro que eu achei falta, de gente que não achou falta. Mas era uma jogada que a gente poderia ter corrigido ali, para não ter saído o gol lá no Peru, e já ficou aquele negócio. O Felipe Melo. Não, o cara tinha acertado 3 bolas de 60 metros, que ninguém fala quase. Que é uma coisa assim especial, um talento do cara. Eu falo. Isso não quer dizer que o Felipe Melo vai ser titular absoluto, que ele vai jogar. Porra, o Felipe Melo está perto do fim. Mas a gente não tem a mínima boa vontade. Quando quer pegar Eu não tinha reparado essa parte. Ainda bem, não titular absoluto. para Cristo, isso. E quando pega a garota, acaba. É que o cara tem estofo. Então, com todas as críticas, estava tudo em cima dele e de mim. Porque eu escalei. E eu não tenho problema, porque eu com convicção. Eu vou morrer e viver segundo as minhas ideias, não segundo a ideia dos outros. Então a gente tem que fazer uma análise, assim, ser mais justo. E pelo menos no dia de ontem, falar assim, o Felipe Melo foi o cara assim, cabeceou a bola lá, deu a bola no alto e bateu na mão do Fabrício Bruno. Ele acertou quase tudo no jogo. E a gente vai procurar defeito no Felipe Melo, ainda hoje. Foi o Flamengo que não soube explorar o Felipe Melo e o Marcelo. Pô, gente, tem que ser um pouquinho assim mais justo. Então esse tipo de injustiça que eu não gosto. Eu não gosto. Quando tem que ser criticado, pô, o Felipe Melo já fez partidas aqui que ele foi mal e tinha que ser criticado, como outros jogadores. Nesse momento não dá pra ouvir mais o mesmo repórter. Isso me incomoda. Novamente, não tenho nada, problema pessoal nem nada não, mas é coletiva, não é exclusiva, né? Eu tenho vários assuntos que eu queria debater com o Diniz. E eu não acho que sejam assuntos para eu fazer uma pergunta daqui e ele responder de lá. Eu acho que é assunto que eu faço a pergunta. Por exemplo, eu acho que tem uma diferença entre a forma imprensa paulista e carioca, é um assunto que eu quero muito debater com ele e tal. Mas não funciona dessa forma. E aí o que eu faço? Eu não pergunto. Porque não é um debate. Eu acho isso desrespeitoso com os outros jornalistas. Era uma pergunta para cada um, ele fez 2. Ele faz a pergunta, o Diniz está no meio da resposta, ele refaz. Ele, inclusive, falou recentemente. Ele fala que teve partidas ruins do Felipe Melo. Vocês vão ver que vai entrar num debate. Então, assim, eu acho isso desrespeitoso com o resto dos colegas que estavam lá para poder cada um fazer uma pergunta. Recentemente, na sua opinião, ele vinha mal. Não é a minha opinião. Eu não vejo que partida. Recentemente, qual jogo que ele foi mal, na tua opinião? Você falou recentemente. Você achou que contra o Sport Cristal ele foi mal? Por quê? Nesse momento falhou no gol, eu achei que foi falta. E porque ele falhou uma vez, ele foi mal. Então o que ele fez, assim, qual jogador de futebol brasileiro consegue botar a bola de 60 metros no peito do outro? Você viu? Mas ele foi mal por quê? Porque ele errou uma vez no jogo. O que ele errou no jogo do Sport Cristal? O que ele errou? Me fala, ele foi mal por quê? Essa é a discussão que eu estou falando do resultado. Aqui o Diniz vai fazer... Eu tô prolongando nesse daqui porque foi o grande debate, mas a melhor parte tá vindo. Prometo. Essa é a parte só do debate. O Diniz fala, ponto, na live do canal 20, eu falo que o Felipe Melo foi o pior em campo. A gente chega à conclusão lá de que o Felipe Melo foi o pior em campo. Por quê? Porque o Fluminense jogou bem e ele erra no gol. Se você considerar que foi falta no Felipe Melo, o Felipe Melo não tem erros no jogo. Ele sai porque tomou um cartão amarelo e ainda foi injusto. Diga-se de passagem. Gabriel, você tá defendendo o Felipe Melo? Não, acabei de dizer que pra mim ele não é titular. Ele não tem que ser titular do Fluminense. Ele pode ajudar em alguma uma outra situação. Não é esse o ponto aqui. Então nem tenta começar. Só que assim, se eu considero que o Felipe Melo sofreu falta, e aí ele fala, não, mas se eu considero que o Felipe Melo não sofreu falta, eu vou descer o malho mais uma vez, Felipe Melo, e o John Arias perdeu o gol cara a cara com o Flamengo.
John Arias tem crédito? Tem, mais do que o Felipe Melo. Aí a gente começa a debater um pouco mais aprofundado. O John Arias tem mais crédito, tem mais partidas boas do que o Felipe Melo nesse ano. Por isso que o John Arias é titular absoluto, o Felipe Melo é reserva. Falei pra ele, falei pra vocês, o que ele errou no jogo do Sport Cristal? Ele errou esse errou o passe por daí. Quem que não errou? E o Arias não errou, o Ganso, ninguém errou. Só o Felipe Melo errou. Então o cara tem que entrar para um jogo de futebol com a chance, sem chance de errar, porque ele não pode errar nada. Tô falando de agora, do ano passado. Se quer tomar o ano passado, pra falar dele, que já bateram. Passado. Enfim, aí vai para um outro assunto, porque ele fala, não, mas no ano passado ele também erra, etc, etc, etc. Vamos para outra pergunta, porque essa aí já desgastou bastante. Vamos agora para a parte que eu acho mais interessante da coletiva, por ser algo diferente do Fernando Diniz, ser algo diferente, tá. E desculpa por ter feito você assistir 15 minutos até aqui, mas a gente tem que debater coisas importantes também, como a cobertura da imprensa também. O que é o dinizismo? Teve até uma pergunta disso, mas eu pensei a resposta de outro lado. Vamos ouvir o Diniz falando um pouquinho do que ele pensa sobre futebol. A gente às vezes foca muito na tática, no 4-3-2-1, no lateral, no ponto invertido, e no jogador X e no jogador Y, a gente esquece da ideia do que é o Diniz treinando um time. E eu achei a pergunta da Aline Nastari muito boa. Para mim, a pergunta que abriu bem os caminhos da coletiva para um assunto muito importante. Vamos ouvir, a gente ouve a resposta do Diniz. Tudo bem, Diniz? Aline Nastari, TNT Esportes. Você falou e fala algumas vezes, né? Acho que, obviamente, que não dá pra gente separar esse jogador do contexto que ele vive, e que isso às vezes acaba com a carreira de alguns jogadores, e que todos nós temos muita coisa por trás daquilo. E aí, quando a gente pergunta de você, normalmente você se protege um pouquinho. Essa pergunta da Tati, por exemplo, a gente ouviu vários jogadores falando ontem que você contou a sua história, que muitos deles choraram muito e tal. A minha pergunta é para saber de você, e no geral, sintetizando, da onde vem essa sua convicção? E por que eu te pergunto isso? Falando com o Arias, por exemplo, ele falou, semana inteira, o Diniz falava com a gente com uma confiança, e ele usou a palavra, parecia que ele era iluminado. Ele não tinha dúvida que a gente ia conseguir. E quando a gente fala sobre você e o seu estilo de jogo e a sua carreira até aqui, você fala, esse título não mudaria nada. Só que você não fala isso hoje porque você ganhou. Lá atrás, quando a gente te perguntava, você já fala, se eu ganhar um resultado, isso eu continuo acreditando no meu trabalho. O meu trabalho é esse. Parece que você sempre teve muito, ou pelo menos você transparece pra gente, que você sempre teve muita convicção em você. Essa crença é muito forte e quando a gente conversa com os jogadores fica nítido o quanto que você consegue transparecer isso. Da onde vem esse Diniz? Não, obrigado pela pergunta, hein, que eu acho que vai dar, se vocês quiserem de fato ouvir, da onde vem? A minha convicção, ela vem basicamente do sofrimento que eu tive quando eu jogava futebol. Eu sei o que é ser jogador de futebol. E sei a pior parte do que é ser jogador de futebol. Que é se sentir quase que o tempo todo exposto para você ser massacrado. Pela imprensa, pela torcida, às vezes pelo ambiente interno, que não acomoda, que não acolhe, que não protege. A gente acha que ser jogador de futebol é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, a exposição é muito grande. Tem algumas pessoas da minha convivência, eu tenho um cunhado, que é um cunhado e irmão, que é um executivo muito bem sucedido. E ele me acompanha, a gente tem uma idade parecida. Ele fala assim, eu jamais conseguiria trabalhar no universo de futebol. Toda quarta e todo domingo. Quando eu erro, é de 3 em 3 meses que aparece meu erro e eu tenho como ir é num ambiente fechado que eu me reporto. O jogador é toda quarta e domingo. Ele tem que dar conta de ser enaltecido ou de ser massacrado. Não por aquilo que ele é. Porque ninguém quer saber o que ele é. As pessoas só querem saber o que ele produz. Pause para poder falar, porque eu sei, eu já fiz esse comentário e eu entendo perfeitamente. Tá tendo comentário nesse exato momento, você tava com o dedo no teclado digitando, já vou apertar o enter e calma. O jogador ganha muito dinheiro, vai reclamar, quero ver vir aqui pegar o ônibus 5 horas da manhã pra poder ir trabalhar o dia todo. Tá. Eu sempre uso esse exemplo. Você tá reclamando, então, que você pega o ônibus 5 horas da manhã e é muito ruim, né? Você tá dizendo que ele não pode. Beleza, você tá reclamando de quê do ônibus 5 horas da manhã? Você tem um emprego. E aí? E quem não tem um emprego? Quero ver você ficar sem emprego, passando dificuldade e tal. Aí o outro que passa dificuldade vai falar isso, aí o outro vai virar e falar assim, você tem casa. Você tem uma casa. E eu? Tô passando dificuldade, tenho 2 filhos, não tenho... Entende? Como sempre tem um problema maior. E aí, só porque o seu problema é outro, você não pode ter direito a ter problema. Essa é a lógica do jogador de futebol. E o Fernando Diniz, ele tem uma entrevista
Mandaram isso na live do Canal 20, eu achei sensacional. De 2000, eu assisti algumas entrevistas antigas do Diniz, mas em vídeo, essa aqui é em texto. Essa entrevista é de 2012 pro José Ricardo Leite. Tá no UOL, só pesquisar aí no Google o que você acha. Infeliz como jogador, Fernando Diniz cursa psicologia e vira técnico para curar angústia pessoal. Vamos ler uma aspa aqui do Fernando Diniz. Eu sofria muito quando era jogador. Não fui um cara que teve felicidade de ser jogador. Era uma coisa que era para eu adorar. Mas esse ambiente profissional de alto nível me trazia angústia e sofrimento. Geralmente o jogador, quando é criança, vem de uma família desestruturada. Muitos jogadores saem com 12, 13, 14 anos de condições adversas. Tudo isso faz com que ele não tenha poder de se articular, por exemplo. Falar bem, desenvolver na vida. E o futebol e os clubes não levam isso em consideração. O jogador é tratado como objeto. E talvez isso fosse uma das minhas frustrações. Querem que você seja uma máquina. Ninguém quer saber, ninguém sabe o que você acha, por que você sofre e o que pode ser feito para melhorar essa situação. O futebol não é um meio que favorece a humanização das pessoas. Tem que se mexer em um núcleo social. O jogador não é uma máquina feita só para ganhar dinheiro. E aqui eu coloco um outro porém, que é: mas o jogador ganha muito para poder fazer isso. E eu concordo, o jogador ganha muito para ter toda uma equipe e tal, porque ele tem mídia. Porque nesse momento você tá aí no trem, 5 horas da manhã. Não 5 horas da manhã, que esse vídeo eu tô lançando um pouco depois, tô lançando às 8, né? Mas você tá aí assistindo esse vídeo, 8 horas da manhã, de um canal, de um clube que joga uma liga. Tá vendo só como é que movimenta todo um dinheiro? E, obviamente, o jogador é o principal artista desse espetáculo, ele leva mais dinheiro. Só que, se eu virar pra você e falar assim, cara, eu vou te dar R$100 pra você dar uma volta em volta do campo. Você vai falar, pô, beleza, deu uma volta, ganhou R$100. Agora eu vou te dar R$1.000 pra você dar uma volta aqui em volta desse campo em 10 minutos. Você vai falar, pô, beleza. Agora eu vou te dar R$10.000 pra você dar uma volta aqui em volta desse mesmo campo em 1 minuto. Você vai dar só tudo e vai conseguir. Deu a volta. Te dei R$10.000. Só que se eu virar e falar assim, agora eu vou te dar R$100.000 pra você dar uma volta em volta do campo em 1 segundo. Você não vai conseguir dar, não é? Exatamente. Essa é a lógica. Não é porque o jogador tá ganhando muito dinheiro, muito mais dinheiro, que o psicológico dele vai ser muito, muito, muito melhor. Que ele vai aguentar tanta crítica. Entende a correlação? Tem um limite. E não é quanto mais você ganha dinheiro. Tem gente que tem dinheiro no nível estratosférico. O seu psicológico ou o seu físico, né, nesse exemplo que eu dei, seu corpo tem limite, sua cabeça tem limite. E o jogador, obviamente, ele vai passar. E é bom ver um treinador que entende isso, que vai perceber isso. E que em 2012 falava disso, treinando. Ele tava no Votorati na época? Sei lá, tava onde é que tava. Tá no Atlético Sorocaba, vendo o Thiago Santos jogar, que ele vai falar depois. Tava lá no interior de São Paulo. Era um jogador que tinha sido um jogador mediano a nível nacional, Fluminense, enfim, Corinthians. Não tinha sido um grande destaque, jogou no Flamengo também, né? Tá aí na foto. Mas já no nível alto, né? Pô, acabei de estar 3 campeões brasileiros. E que como treinador não era nada ainda. Início da carreira, etc. E 11 anos depois é campeão carioca, nesse destaque todo. Talvez o treinador que mais seja pauta no cenário nacional do Brasil. E ele tá com esse discurso ainda. Ele tava preocupado com isso no Atlético Sorocaba e tá preocupado com isso no Fluminense. Vamos continuar ouvindo o Diniz, mas essa era a parte mais importante do vídeo. Tem uma outra parte ainda pra gente poder comentar. Mas vamos continuar ouvindo o finalzinho da resposta. E eu não quero saber só o que o jogador produz, eu quero saber o que ele é. Eu me interesso pelos jogadores. O futebol para mim é um meio para ajudar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser melhores, de maneira especial os jogadores. A minha convicção é essa. Eu tenho uma vida só para viver e a convicção é plena disso. Então não é o jornalista, não é o torcedor, não é a pessoa que está de fora que vai determinar o meu tamanho e o tamanho dos jogadores que estão comigo. É na nossa convivência. Uma intimidade maior, com mais profundidade, com mais clareza, com mais ética, com mais respeito. Erro, muitas vezes, acho que com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a errar menos. Eu não faço mais porque eu não consigo fazer mais hoje. Mas eu tento todo dia me aprimorar para poder oferecer um pouco mais para os jogadores e para que os jogadores possam alegrar o torcedor. Que eu acho que é esse binômio que a gente tem que tentar sempre agraciar o jogador, para o jogador estar bem, para poder levar alegria para a torcida, como foi ontem. A gente não consegue fazer nada sem os jogadores, absolutamente nada.
Então a gente tem que entender quem joga, a pessoa que está por trás do jogador. E isso talvez seja o meu maior objeto de estudo e a minha maior paixão, de fato, é ver os jogadores bem e depois deles as pessoas que estão no meu entorno. Vou adiantar aqui, porque tem um outro trechinho que ele também fala mais ou menos sobre isso, contando uma história do Atlético Paranaense. Não é levantar uma taça que é o título que me interessa mais. Eu tenho títulos aí, muitos. Eu tenho, por exemplo, declarações, algumas, vocês devem ter visto, quem não viu, veja, do Bruno Guimarães. Ele tinha 17, eu peguei ele com 17, e depois com 19 lá no Audax. De um cara falar assim, porra, eu tava pensando em desistir. Ele dá uma gaguejada. Eu ia tirar minha carta para dirigir o táxi do meu pai. Tem gente que acha que isso é menos que a taça de ontem, eu não acho. Isso é a oportunidade de modificar para sempre a vida de uma pessoa. E depois dos seus pares, do seu filho, dos seus netos. Então isso para mim, e tem muitas coisas que aconteceram, dessas que já aconteceram da minha vida, então isso para mim é título. E eu sempre tive esses títulos. E esses também vão acontecer, porque eu acho que quem faz isso está mais perto de ganhar a taça. Então é uma coisa natural. Então assim, para mim isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente consegue impactar de maneira positiva na vida das pessoas. Acho que já falei o suficiente, né? Último tema é meio que um desabafo do Fernando Diniz. E aí, assim, por que eu falei que era muito importante você estar no título, estar na thumb, é importante você assistir essas falas do Fernando Diniz. A gente entender quando a gente critica, a gente saber, eu posso criticar, mas eu tenho que entender a responsabilidade que eu tenho, ainda mais eu que tenho o microfone aqui. A gente entender quando a gente faz análise e saber reconhecer os nossos erros de lá de cá e a nossa visão limitada, às vezes. E também, o Diniz fala num outro trecho, que eu não coloquei aqui, sobre como por várias vezes ele precisou evoluir também, e ele olha para poder evoluir também. E agora a gente vai falar de precipitação. Talvez como torcedor, mas principalmente como imprensa. Fernando Diniz, falando principalmente sobre a chegada do Thiago Santos. Então quando eu falo das discussões no futebol, a gente tem que discutir um pouco mais de profundidade. Vocês podem ter opinião, mas assim, procurar saber. Aproveitando agora o que eu falei do Felipe Melo, falar do Thiago Santos. Eu sei que teve uma enxurrada de crítica. Quem conhece o Thiago Santos? E é importante dizer, o papelzinho que ele estava anotando ali, ninguém perguntou sobre o Thiago Santos. Essa tinha acabado a última pergunta, e ele puxa esse assunto para poder falar do Thiago Santos. Tava dentro do papelzinho dele. E essa pergunta é muito boa, que eu mesmo fiz aqui no canal, por isso que eu acho muito boa, né? Porque eu fiz aqui. De quem tá reclamando, quem viu o Thiago Santos ou tá baseado só na opinião do torcedor do Grêmio? Eu chamo isso de efeito Fernando Neto. Em 2018, o Fluminense estava muito mal no Brasileirão, para variar, né? 2018. E eu tava fazendo uma live, acho que pós-derrota contra o Paraná, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, uma enxurrada... Não, era live antes. Uma enxurrada de comentários, assim, sei lá, na época não tinha um público tão grande, mas sei lá, 10 comentários na live falando mesmo assim, pô, tem que botar o Fernando Neto, pô, e o Fernando Neto tinha sido emprestado pro Macaé, enfim, então, acho que tinha jogado no Operário. E aí eu fui e falei, galera, pô, então, o Fernando Neto é um jogador, assim, foi revelado e tal, mas quem tá pedindo pra cacete aí? Quantos jogos vocês já viram? Vocês já viram o Fernando Neto jogando? Aí, não. Às vezes a gente se desespera com umas análises baseadas em nada, né? É assim que o Thiago Santos pro negativo, era assim que o Fernando Neto pro positivo. Quem é que viu mais do que 5 partidas inteiras do Thiago Santos e prestou atenção nele? Fazer uma análise assim do que o Thiago Santos é ou o que ele não é. Eu conheço o Thiago Santos há 9 anos. Então por isso que ele veio para cá. Eu conheço o Thiago desde quando ele joguei contra ele ao Audax Linense e eu acompanho a carreira dele. Então o Thiago, se entra aí o cara, você coloca, o cara entra já com aquela cruz, se o cara não pode errar, o cara é bom, o cara tem competência, não estaria aqui. Eu já falei mais de uma vez para você, jogador de time grande, não tem jogador ruim, não existe isso. O cara pode ver momentos bons e momentos ruins, mas ruim, o cara teve que passar num funil que é muito mais difícil. Meu filho faz faculdade de medicina, uma das melhores faculdades do país. É muito mais difícil chegar nesse funil para jogar no Fluminense e se manter no alto nível do que ser estudante de medicina em faculdade de alto nível. Então não tem cara ruim aqui, não tem. E quando o jogador vai mal, o cara não é ruim, ele só foi mal. Então a gente precisa ter mais cuidado. Se a gente tiver mais cuidado, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Então o Thiago, ele pode jogar mal aqui, amanhã ou depois, papá, não rendeu. Ele como outros.
como outros que estão jogando bem hoje, pode passar a jogar mal. Porque isso é a dinâmica do viver. As coisas não são estáveis. Ninguém é bom para sempre, ninguém é ruim para sempre. Isso é muito relevante sobre o jogador que jogou mal num clube e jogou bem no outro. Você pegar o Thiago Santos, os próprios torcedores, os torcedores do Palmeiras vão falar: tinha defeito, tinha problema, foi bem aqui, foi um reserva útil, a maioria vai falar isso. Aí no Grêmio ele foi terrível. Aqui no Fluminense a gente já teve alguns exemplos desses, jogadores que foram horríveis em outros times, foram bem aqui. Jogadores que foram bem em outros times vieram pra cá. O William Bigode é um exemplo, vem pra cá e não joga. A gente já teve jogadores que foram horríveis nos outros clubes e foram horríveis aqui também. Porque apesar do Diniz falar que não tem jogador ruim na Série A do Brasileirão, e ok, qualquer jogador, sempre brinco com isso, o pior jogador da Série A do Brasileirão, ele destruía na escola, na rua dele. Fato. Mas aí, óbvio que dentro da Série A você existe um ranqueamento onde se você listar o primeiro é o melhor e o último é o pior, existem jogadores ruins, claro. E aí os melhores clubes, enfim, ele não vai render, o jogador ruim vai ter mais facilidade de render mal nos outros clubes. Mas isso já aconteceu várias vezes, pô. De trazer o jogador criticado que rende, a gente traz o jogador elogiado que não rende, né? Então, eu acho que isso é uma maneira de respeitar. Porque eu tenho certeza que poucas pessoas que fizeram crítica ao Thiago Santos na chegada conhecem o Thiago Santos. Porque ele tem boas qualidades, o cara. Por acaso, eu lembrei disso aqui agora, por acaso eu tava assistindo hoje, no caso ontem pra vocês, o raio-x do John Arias. E o John Arias não vai bem no América de Cali. Ele sai acho que do Patriotas, vai pra América de Cali, vai pro Patriotas, vai pro Santa Fé. E aí eu analisando isso, falando, gente, ele foi mal no América de Cali, aí entra o Bruno Garcês falando, porque o treinador gostava de jogar de uma forma que não favorecia o John Arias. E ele foi mal no América de Cali. O John Arias é um merda porque ele foi mal no América de Cali? Não. Um jogador, e eu tenho, pra mim, assim, eu trouxe porque eu acredito que ele vai render aqui no Fluminense, como já ajudou a nossa primeira vitória na Libertadores. Então, assim, quero agradecer também vocês, a nossa convivência desde 2019, é uma convivência muito boa, mesmo quando a gente diverge, sabe? Vocês vão ter sempre o meu respeito. Espero que a gente consiga conviver bem. Eu sei que você tem alguns aqui que são muito tricolores, muito, e eu Aí você já sabe o que vem, né? respeito também. Respeito quando me critica. Eu sei que às vezes eu tenho crítica porque, mistura um pouco a emoção do torcedor. Entendo pra caramba, tá? E eu quero que essa nossa convivência ela seja cada vez mais saudável. Pelo menos da minha parte vai ser sempre assim. Você é um deles, né, Gabriel? Tricolor. Tamo junto. Enfim, tamo junto, é óbvio. Eu já fiz muita crítica, faço porque, obviamente, eu sempre falei isso. Eu não torço pro Diniz, eu torço pro Fluminense. Mas gosto do Fluminense com o Fernando Diniz. Gosto da gente ir pra coletiva. Eu gostava do Odair também. Enfim, eu gosto do treinador que pensa futebol de maneira ampla. Que a gente faz pergunta na coletiva, ele responde. Que tem essa atenção de se preocupar dessa forma, enfim. E que provoca um vídeo de 33 minutos. Eu não fiz um vídeo de 33 minutos sobre o Roger Machado. Eu não fiz um vídeo de 33 minutos, nem sobre o Odair, porque na época eu tinha outro pensamento. Mas eu não fiz um vídeo de 33 minutos sobre o Oswaldo Oliveira. Esse aí eu poderia fazer só criticando. Mas eu não fiz um vídeo, enfim. Provoca pensamentos e faz a gente evoluir um pouquinho. Talvez um pouquinho como ser humano. Que também, obviamente, vai fazer a gente evoluir um pouquinho como jornalista. Um pouquinho como crítico. Um pouquinho até como torcedor também. Vídeo muito longo, hein? Amanhã tem jogo contra o Paysandu. Tamo junto, até a próxima. Valeu.